Jesus, ele não só honrava todas as dimensões do que era ser humano, ele honrava as estações da vida e os ciclos da vida de um ser humano e da sua criação. Então, Jesus, ele nasceu... Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Jesus nasceu, ele não nasceu um bebê com todo né, intelecto formado. Ele cresceu, ele foi educado, ele amadureceu e ele permaneceu 30 anos sendo filho de Maria e de José. 30 anos sendo o desculpa, gente, se vocês estiverem ouvindo a gritaria aqui. Sendo o carpinteiro. 30 anos. Então, ele honrou a estação da vida. Aquele momento era o momento de ser filho de Maria e de José e ser carpinteiro. Ainda não era o momento dele ser o discipulador, o mestre. Então, assim, ele honrou as estações da vida. Será que a gente está honrando a estação da vida que a gente está? Qual é a estação da vida que você está vivendo? E o que Deus está te pedindo para ser e fazer nesse momento da sua vida, nessa estação da sua vida? Além disso, Jesus honrava os ciclos da própria vida e da criação. Quando Deus criou, ele criou o ser humano para ter um ritmo de trabalhar, descansar e voltar a trabalhar. Então, nós somos criadas também para honrar esse ritmo de trabalhar, descansar. E quando eu descanso, eu desfruto do meu trabalho e depois eu volto a trabalhar. E Jesus incorporou isso na vida dele. Ele mostrou isso com a vida dele, tá? Não de uma maneira legalista, né? Ele não é que ele não... por exemplo, ele curava no sábado, que teoricamente era o tempo dele estar descansando legalisticamente, mas ele incorporou o conceito de que existe tempo para trabalhar e existe tempo para descansar. E isso é algo que eu intencionalmente carrego na minha vida, sabe? Jesus, eu preciso descansar, porque ser humano é descansar também, não é só trabalhar. Vocês já pararam para pensar que Jesus não curou todo mundo? Jesus não curou todo mundo. Jesus não ensinou todo mundo. Às vezes a gente, na nossa megalomania, a gente fica assim, né? Nossa, eu preciso fazer tudo, o máximo possível. Se a gente for parar para pensar, o ministério de Jesus, ele pegou 12 pessoas, investiu 80% do tempo nessas 12 pessoas, e aí 10% do tempo ele ensinava multidões e curava algumas pessoas. Imagina a quantidade de pessoas que não tinha naquela multidão. E Jesus não curava todas elas. Então, por que a gente acha que a gente tem que fazer tudo para todo mundo? O que Deus te chama a fazer hoje, na estação de vida que você está vivendo hoje, e quem Deus te deu para servir e amar hoje? Você não foi chamada para servir e amar o mundo todo. Você foi chamada para servir e amar um grupo muito específico de pessoas que Deus colocou no seu caminho. E sob sua responsabilidade. Com quem você está gastando 80% do seu tempo? Tá? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente dimensionar. E Jesus honrava a dimensão de plantar, regar, colher e podar, né? Então, existe o tempo de plantar, existe o tempo de esperar, em que eu rego, existe o tempo que eu colho o fruto, e existe o tempo que depois que eu colhi o fruto, eu podo, e eu recomeço tudo de novo. Então, a vida humana é cíclica, e Jesus honrava os ciclos da vida. Ele não via o ser humano como uma linha reta, ascendente, que só, sabe, vai para cima e só tem coisas boas na vida. Não. Tem um momento de morrer, tem um momento de renascer, tá? A Isa diz, para quem se acha insignificante, é só lembrar da dor de quando batemos o dedinho na lateral de algum móvel, até mesmo a menor das partes é capaz de influenciar todo o corpo. Com toda certeza, com toda certeza. Você tem algo a ser feito e você tem pessoas para as quais Deus está te chamando a, nesse momento, focar a sua energia e o seu tempo. E, além disso, Jesus, ele
estabelece limites de acordo com as prioridades, limitações e o chamado específico de Deus para aquela estação da vida dele. Que entra um pouquinho no que a gente disse também. Jesus não curou todo mundo. Ele não deixou de dormir para que ele tivesse mais tempo para curar todo mundo. Ele não deixou de dormir, ele não deixou de comer para que ele tivesse mais tempo para ensinar todo mundo, né? Ele honrou todas as dimensões do que era ser humano, e ele estabeleceu limites de acordo com o que Deus estava chamando ele para fazer naquele momento específico. Então, por exemplo, aqui eu tirei um exemplo lá de João 2,4. Quando ele estava na festa de casamento, que Maria vem e fala: filho, acabou o vinho. E aí ele diz: mulher, para a mãe dele, mulher, não é chegada a minha hora. Não está na hora de eu fazer isso. Ele estabelece o limite, não é o momento ainda. Não é a estação de vida. Deus ainda não me chamou para manifestar a minha divindade e tudo aquilo que eu tenho que fazer. Tudo bem que depois ele foi generoso e cumpriu aquilo, né? E fez aquilo. Mas ele estabelece os limites, ele sabe o contorno do que a estação da vida dele chama ele a ter. E aí aqui, eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa em propósito, né? Na Fluirá a gente conversa muito sobre propósito e a gente descobre o nosso propósito específico. Propósito específico de Deus para sua vida. Então, por exemplo, eu entendo que a minha vocação, o meu propósito específico de Deus para a minha vida é comunicar esse conhecimento que Deus está me dando. Através de escritos, através de cursos, através de palestras, o que for. Porém, o que acontece? Eu estou em uma estação da minha vida em que eu tenho filhos pequenos. E eu posso encarar isso como uma limitação ao cumprimento do meu propósito específico. Porém, ele não é uma limitação ao cumprimento do meu propósito específico. Ele é um contorno para o cumprimento do meu propósito específico nesse momento. Então, nesse momento, quando eu tenho filhos pequenos, se eu não honrar aquilo que Deus me deu, que são os meus filhos pequenos, e exercer o meu propósito de comunicar para eles isso, eu não estou sendo fiel. Vocês entendem isso? Assim, por exemplo, eu posso ter um propósito específico. Meu propósito específico é comunicar. Mas se eu, nessa estação da minha vida, eu passar 90% do meu tempo me dedicando a esse propósito de comunicar para vocês, de ensinar vocês, em detrimento de estar com os meus filhos, eu não estou sendo fiel ao que Deus quer da minha vida nesse momento. Então, o nosso propósito, ele tem formatos diferentes de acordo com a estação da vida que eu estou vivendo. E Deus me pede para ser fiel à estação da vida que ele tá me dando para viver. Então, nesse momento, o formato de eu exercer o meu propósito é entendendo que eu tenho filhos pequenos que estão sob o meu cuidado e que parte grande do meu propósito nesse momento é ensiná-los. E eu estou exercendo o meu propósito de comunicar para eles, principalmente. Então, quando a gente entende isso, como a nossa estação da vida, não como limitação, mas como o contorno, como o formato pelo qual Deus quer que eu exerça o meu propósito nesse momento, as coisas ficam mais leves, a gente não fica lutando contra as circunstâncias e as limitações das circunstâncias, tá? Beleza, então Jesus, ele tinha essa dimensão de qual era o chamado para cada momento da vida dele e ele estabelecia limites de acordo com essas prioridades, limitações e chamado. Além disso, e aí eu acho muito importante também, Jesus vivia uma vida com margem para erros, para imprevistos e para interrupções. Jesus era interrompido o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo acontecia um imprevisto.
o tempo todo acontecia alguma coisa que fazia com que o plano mudasse. Mas ele tinha uma vida aberta, com uma margem. A vida dele tinha margem para isso, entendendo que isso faz parte da vida. Que o imprevisto e a interrupção faz parte da vida e da missão. Então, quando o imprevisto e a interrupção acontecia, Jesus não ficava bravo. Ele não ficava frustrado. Poxa, eu estava indo lá para Cafarnaum, agora essa mulher aqui veio e tocou na minha veste, agora eu preciso parar aqui para ver quem foi essa que tirou o poder de mim e tal, sabe? Não, ele estava aberto para imprevistos, interrupções e para o redirecionamento do Espírito Santo. Então, quando a gente pensa no nosso ritmo de vida e na nossa agenda, ter margem, ter espaço de margem, entendendo que vão existir imprevistos, interrupções e erros, é muito importante. E entender isso como parte da vida. E, por último, mas não menos importante, Jesus mantinha a esperança da perfeição no conhecimento que ele tinha do final da história que Deus estava escrevendo. Então, ele sabia que o aqui e agora ele ia ser caótico. Ele tinha uma expectativa realista do aqui e agora. Ele sabia que o aqui e agora ia ser fora de lugar, que as coisas não iam necessariamente acontecer sempre do jeito que tinha que acontecer. Então, ele tinha a esperança, ele mantinha a esperança na perspectiva que ele tinha, no conhecimento que ele tinha do final da história, mas mantinha a expectativa realista com relação ao aqui e agora. E aí, então, eu vou trazer alguns conselhos de Jesus sobre o aqui e agora, tá? E a inevitabilidade do caos.